Agora são 6h56. A gente vem te contando que todo o estado tem sofrido com as queimadas, em especial a região sudoeste mais castigada. Por lá, 2 novas queimadas estão dando um trabalhão para os bombeiros. Desta vez em Jataí e Santa Helena de Goiás. Vamos conversar ao vivo com o Arildo Palermo, que vai explicar para a gente o que tem acontecido por aí, hein, Arildo? Boa noite. Oi, Thaís, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Realmente foi um dia de muito trabalho para o Corpo de Bombeiros aqui da região. Vamos começar falando lá da região de Jataí, Mineiros, porque houve muitas ocorrências de incêndio lá na região só na tarde de hoje. Para se ter uma ideia, até mesmo os bombeiros que estavam de folga tiveram que ser aí convocados para atuar no combate às chamas. Uma das ocorrências que mais chamou a atenção foi de um caminhão na BR-364. Ele estava carregado com algodão e pegou fogo. A gente não tem a informação de se esse veículo estava parado ou em movimento e se esse fogo tem relação aí com o incêndio na vegetação que aconteceu durante a tarde. Mas a gente sabe que a pista ficou parcialmente interditada por lá e que uma grande fila de veículos se formou no local. Já aqui em Santa Helena, de onde nós falamos ao vivo, também teve bastante trabalho para o Corpo de Bombeiros, porque um incêndio de grandes proporções atingiu várias fazendas da cidade. Segundo um dos bombeiros que esteve atendendo essa ocorrência, foram pelo menos 400 hectares de prejuízo e uma operação de combate que durou mais de 3 horas e contou com o apoio de 10 caminhões-pipa e pelo menos 2 aviões da Brigada Aérea de Combate a Incêndios Florestais. E olha, Thaís, em Rio Verde também teve incêndio, prejuízo aí de 2.000 hectares. A gente vai ver agora o que aconteceu no material preparado pela nossa equipe. Os bombeiros demoraram 9 horas para conseguir apagar todo o fogo. Já era noite quando o trabalho terminou. O incêndio começou no início da tarde e consumiu mais de 200 hectares da zona rural de Rio Verde. Eram vários focos de incêndio que chegaram a atingir até a mata nativa no local. Ventava muito e as chamas se alastraram por toda a região. 4 fazendas foram atingidas. Os bombeiros utilizaram 36 mil litros de água nessa operação. Ainda não se sabe se o incêndio foi provocado. Ninguém ficou ferido. Característico desse momento que nós estamos vivendo agora, que seria esses meses de julho, agosto e setembro. Nós já atendemos 285 ocorrências, caminhando para 300 atendimentos só na parte de incêndios. Pois é, Thaís, são situações, como o pessoal viu aí, que estão acontecendo frequentemente na nossa região. Por isso os produtores rurais precisam estar ligados aí, saber agir da forma mais rápido possível, né? Quando vê esse princípio de incêndio, já acionar o Corpo de Bombeiros para atacar esse fogo no início, antes que ele se torne aí um problema maior. Thaís, volto com você no estúdio. Obrigada, Arildo. Que esses alertas sirvam para evitar os próximos incêndios, já que a maioria é criminoso. Muito obrigada. Você volta daqui a pouquinho para conversar com a gente sobre outro assunto. E a gente tem mostrado que está fazendo muito calor nesses últimos dias. Uma das dicas é, claro, se hidratar. Para aliviar a sensação de secura, muitos recorrem aos umidificadores de ar para amenizar a situação. A boa notícia é que as temperaturas devem cair um pouco já a partir desta semana. Vamos ver. Tá calor aí? Tá demais, viu? Tomando os panos picolé aqui pra dar uma refrescada. Por aqui também tá. Em Itumbiara, a temperatura já chegou a 37 graus. Não o calor, o tempo seco também não. O jeito então é hidratar. Tomar bastante água para hidratar. Acho que o ideal é esse. Outra salvação nessa época do ano é o umidificador. As vendas desse aparelhinho milagroso aumentaram em muito. Essa farmácia teve que renovar o estoque. A gente teve uma alta muito grande agora no início do mês, né? E agora nos últimos 7 dias, basicamente de 1 a 2 ao dia está vendendo. Em Rio Verde, no sudoeste do estado, o calor também está demais. A máxima chegou a 36 graus e isso fez aumentar a venda de outro aparelho, o ar-condicionado. Esta loja registrou um aumento de 50% na procura pelo produto. Nos últimos dias a procura aumentou muito e todos os dias nós estamos vendendo muito ar-condicionado e muitos climatizadores. Apesar do calorão que anda, a previsão para os próximos dias é bem diferente. A temperatura deve cair a partir desta quinta-feira. É que uma massa de ar frio está para chegar aqui no estado. Nós temos uma massa de ar polar.
Essa massa de ar polar, sim, ela está prometendo, segundo os de nossos diagnósticos aqui, adentrar bem o Brasil e provocar quedas na temperatura. Nessa quinta-feira, uma massa de ar polar deve avançar sobre o estado, a começar pelo sudoeste de Goiás. A temperatura mínima na região deve ser de 14 graus. No sul, fica em 16 e no leste, 15 graus. Até domingo, a temperatura deve cair em todo o centro-sul do estado, mas no norte, em Porangatu, continua quente, máxima de 36 graus e umidade do ar em 19%. Destaque para a mudança nos termômetros em Jataí, que registra a temperatura mais baixa nesta quinta, 14 graus. Em Lusiânia, a temperatura entre 18 e 33 graus. E Tumbiara, no sul, terá a mínima de 18 graus e 20% de umidade. Agora são 7h02. Um traficante peruano foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal. Ele é suspeito de comercializar vários tipos de drogas em cidades do entorno e também no DF. Assunto para Danilo Moreira, que volta a conversar com a gente. Danilo, como é que foi essa história? Boa noite. Oi, Thaís. Boa noite a você, boa noite para todo mundo que acompanha o J2. Este homem foi preso no momento em que fazia a entrega da droga. A prisão aconteceu dentro de um posto de combustíveis no Distrito Federal. Segundo a polícia, o homem é de origem peruana. Ele tem 23 anos e confessou aos policiais que fazia a entrega da droga no esquema delivery em cidades do Distrito Federal e também em Goiás, aqui na região do entorno. A polícia, inclusive, já tinha conhecimento das práticas criminosas desse homem e já vinha aí acompanhando ele há algum tempo. Com ele, os policiais encontraram diversos tipos de drogas, como 640 selos de LSD, porções de cocaína, skunk, maconha, uma balança de precisão e R$150 em dinheiro. Este homem foi encaminhado para a delegacia do Distrito Federal e deve responder por tráfico de drogas. Thaís, é com você. Obrigada, Danilo. Boa noite. E a Polícia Civil de Uruaçu, na região norte, começou a investigar o furto de uma cadeira depois que um grupo de jovens provocou uma aglomeração na cidade. Vamos ver essa história. Nessa imagem compartilhada em uma rede social, os próprios autores do furto gravaram a cena. Eles passam em frente a um bar e levam a cadeira de plástico. Logo depois, fazem um novo vídeo oferecendo a cadeira num sorteio nas redes sociais. E sortear essa cadeira aqui, que vocês acham? Vai, é o certo aí. As imagens ajudaram a polícia a chegar nos autores do furto. O grupo seria de Brasília, no Distrito Federal. Que brincadeira, hein, gente? Olha, vídeos gravados por um motorista mostram infrações em uma das principais rodovias da região sudoeste. Realmente são imagens que chamam a atenção. Vamos saber os detalhes, voltando a conversar com Arildo Palermo. O que eles estavam fazendo, hein, Arildo? Oi, Thaís, de volta agora para falar dessas infrações que foram cometidas na GO 206 entre Quirinópolis e Caçu. E olha, as imagens são impressionantes porque mostram aí dois homens em duas motos na rodovia fazendo verdadeiros malabarismos, né? Manobras arriscadas e proibidas. Em certos momentos eles deitam sobre a moto em movimento, em outros eles empinam a moto e até botam os pés no chão aí com a moto em movimento, né? Botando em risco não só a vida deles próprios, mas também de todos os motoristas que circulavam aí por essa rodovia. Depois que o vídeo viralizou, a Polícia Rodoviária Estadual localizou esses autores, né? E olha só, eles constataram que se trata de dois menores de idade que não tem nem idade aí para ter habilitação, portanto, além de tudo isso, estavam com todos os documentos irregulares. Então, além de a vida aí das pessoas em risco, também não tinham nem o direito de estar dirigindo, né, Thaís? Esses dois veículos foram apreendidos e os menores encaminhados para que as providências legais possíveis, né, sejam tomadas, porque se tratam de dois adolescentes. Thaís, volto com você. Obrigada, Arildo. Que aflição ver essa imagem. Até o carro sai, né? Porque com certeza fica com medo dos jovens caírem e acabar passando em cima. A sorte é que eles estão vivos, estão bem, que paguem por isso, assim que os pais realmente consigam colocá-los
aí para realmente nunca mais pegar uma moto até que tenham realmente responsabilidade, colocando a própria vida e a de todo mundo ali em risco. Um susto para quem estava passando ali também. Agora são 7h06. Uma fábrica de sacos de estopa pegou fogo na Vila Mutirão, aqui em Goiânia. Os bombeiros levaram várias horas para conter esse incêndio. Depois de apagar as chamas, também foram adotados procedimentos para evitar novos focos de incêndio. Apesar dos danos materiais, não houve registro de feridos. Por enquanto, não há informações do que causou esse incêndio. E por conta da valorização do dólar, produtores rurais aqui em Goiás vendem soja antes mesmo de plantar. Isso com 1 ano de antecedência, já era normal. Agora, pela primeira vez, essa comercialização está acontecendo com 2 anos de antecedência. A soja deste ano ainda nem foi cultivada. Por conta do vazio sanitário, o plantio só está autorizado a partir de setembro. O grão vai ser colhido no ano que vem, mas já foi comercializado antecipadamente. Muitos produtores aproveitam o preço alto pago pelo produto para já fechar essa venda. Até aí, uma prática comum. Mas, pela primeira vez, os agricultores também estão antecipando a venda da soja, que só vai ser colhida em 2022. As negociações da soja, que vai ser colhida em 2022, deveriam começar no início do ano que vem. Mas as indústrias estão aceitando comprar o grão mais cedo e os preços estão atrativos por conta da valorização de mais de 30% do dólar em relação ao real. Além disso, aumentou a demanda da China, que é o maior comprador de soja no mundo. Mas, mesmo com preços atrativos para comercialização antecipada do grão, é preciso fazer conta, já que os valores dos insumos, como por exemplo dos adubos usados na lavoura, também são baseados no dólar. A gente orienta o produtor a só fazer esse tipo de venda se ele se sentir realmente confortável, já que 2 anos à frente existem bastantes variáveis ainda que podem interferir nesse preço. O Silomar já garantiu a venda de 3.000 sacas com 2 anos de antecedência. Porque a gente observa muito a relação troca. Quantas sacas de soja que eu gasto para comprar 1 tonelada de adubo, por exemplo, que é o principal item mais caro da lavoura é o fertilizante. Então eu faço essa antecipação para mim observar, para mim fazer essa relação troca melhor do que no ano anterior. E a nossa imagem do dia vem de Serranópolis, no extremo sudoeste do estado. A Carla Maressa enviou pra gente e registrou o momento em que o lobo-guará passava a noite pela Praça João 23. Ela ficou surpresa, claro. Vamos ouvir. A gente não conseguiu ouvir a surpresa dela, mas imagina. Tem um lobo-guará aqui. É uma loba. Meu Deus! Imagina só se deparar com um bichão desse. Ele logo foi embora, lembrando que o lobo-guará é uma das espécies da fauna brasileira que estão ameaçadas de extinção e em breve deve estampar a nova cédula de R$200. Registro lindo pra gente. É os animais invadindo a cidade? Não, é a gente que invade o meio ambiente deles. Uma boa noite pra você. A gente acaba com imagens de Anápolis. Obrigada pela sua companhia, pela sua participação sempre aqui no Jornal Anhanguera, segunda edição. Amanhã estamos juntos. Até lá!